de saúde. Na infância, principalmente na fase escolar, os problemas com o crescimento viram quase sempre motivo de brincadeira. Muitas crianças até sofrem bullying por causa disso. Mas levando o tema para o consultório médico, logo se descobre que, se não há uma solução, existe pelo menos um tratamento para melhorar. O acompanhamento pode sim melhorar a produção do hormônio do crescimento. 1,58 m de altura, 21 anos. O estudante de jornalismo Abné Júnior precisou se adaptar às dificuldades provocadas pela produção do hormônio do crescimento. Durante a adolescência, era vítima de bullying na escola. Sofri. Eu fui muito apelidado, me chamavam de baixinho, que hoje ainda me chamam. Ele precisou passar por um tratamento rigoroso para amenizar o problema. Quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu comecei a ir ao médico e lá o médico disse que minha altura não era compatível à minha idade. E aí eu tive que tomar injeção, tomei uma caixa de remédio, mas eu vi que assim, não surtiu tanto efeito como poderia surtir. O hormônio do crescimento é produzido pela hipófise, uma pequena glândula localizada na parte inferior do cérebro. O hormônio é essencial para proporcionar o crescimento físico. Quando há deficiência, podem surgir, por exemplo, casos de nanismo. Já produzido em excesso, provoca a acromegalia, o crescimento exagerado de pés, mãos, orelha e nariz. Os pais precisam ficar atentos. O correto é crescer mais de 4 centímetros por ano. Na adolescência, esse crescimento pode aumentar para 12 ou 13 centímetros. É preocupante quando o número está abaixo dos 4 centímetros. A doença é caracterizada pela baixa estatura e pelo pouco desenvolvimento de ossos e cartilagens. Começa a se manifestar a partir dos 2 anos. Quando a filha de Dona Maria nasceu, ela percebeu que havia alguma coisa de errada com o bebê. Hoje, Luana tem 20 anos e 1,30 m de altura. Quando ela já nasceu com problema, né? Da bacia, ela caminhou, já tinha mais de 3 anos. Problema de coluna, a pessoa não cresce, não. Pois é, nós vamos agora ao vivo. A repórter Gorete Santos está ao lado do endocrinologista Álvaro Regina. A gente vai tirar as nossas dúvidas, né, Gorete, sobre esse tema que preocupa muitas mães. Lógico que as mães não querem ver os seus filhos aí baixinhos, querem ter estatura normal. E eu tenho impressão, você pode tirar já essa dúvida aí com o doutor Álvaro, que isso também tem muito a ver com a altura dos pais. Acho que isso interfere diretamente na altura dos filhos, Gorete. Nádia, ele falava, o doutor Álvaro Regino, anteriormente, que a taxa de 1 para cada 4.000 nascidos acaba tendo essa deficiência no hormônio do crescimento. Mas, como você mesmo falava, ele vai nos dar esses detalhes e pode falar também para a gente a respeito de como que os pais podem começar a observar, que sinais podem indicar que a criança está com essa deficiência. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia a todos. Bom, a criança com deficiência do crescimento, a primeira suspeita geralmente vem dos pais, dos parentes, dos professores e do pediatra. Então, o pai nota que a criança é menor do que o irmão, que no colégio os colegas estão numa estatura acima dele, que ele geralmente é o baixinho da turma, começa a sofrer bullying, como a reportagem descreveu muito bem. Quando diante de uma suspeita por qualquer dessas pessoas, então a família deverá procurar um endocrinologista. Muitas e muitas vezes o pediatra já nos manda o paciente com o gráfico do crescimento ou nos dando a informação que a criança está crescendo abaixo de 4 centímetros por ano. Então, o endocrinologista vai fazer uma história clínica completa, um exame para ver qual a possível causa daquele problema. Aquilo pode ser um fator genético, quer dizer, a família é baixa, o pai é baixo, a mãe é baixa, os avós são baixos, a criança vai tender a ficar baixa. Pode ser um fator ambiental, por exemplo, um déficit alimentar. O déficit alimentar contribui de modo importante, principalmente no Nordeste, para baixa estatura. E pode ser a deficiência do hormônio do crescimento. Essa deficiência do hormônio que nos faz crescer ocorre em 1 para cada 4.000 recém-nascidos e ele é diagnosticado pelo exame físico. Tem certos dados do exame que nos fazem suspeitar dessa deficiência e ela será então confirmada por exames laboratoriais.
Nós fazemos também um raio-x das mãos, que vai dar um atraso do que a gente chama na idade óssea do paciente, e os exames mostrarão que ele está produzindo pouco ou não está produzindo hormônio do crescimento. Em princípio, é essa que deve ser conduzida esse tipo de paciente. Nós já temos pergunta aí do estúdio, Nath, Temos de sim, telespectadores. Gorete. O telespectador, doutor Álvaro, disse aqui que o filho dele tem 14 anos e tem 1,34 m. Se essa estatura é normal para essa idade. Em princípio, é anormal. Uma criança com 14 anos, com 1,35 m, merece uma avaliação para ver por que ele tem esse problema e para a gente ver se pode tratá-lo. Porque o tratamento, quanto mais cedo, melhor. Quer dizer, se eu diagnosticar a criança com 3, 4 anos, eu vou tratar com 3, 4 anos. Se eu diagnosticar com 8, eu vou tratar com 8. 14 anos é uma fase que está nos limites máximos já da gente conseguir ajudar esse paciente se ele tiver deficiência do hormônio do crescimento. Tem outra pergunta aqui Mais da uma Brenda. pergunta, A Brenda quer saber, doutor Álvaro, se com 15 anos é normal a pessoa ainda estar crescendo. Eu não entendi a pergunta. Ela tem 15 anos e ela disse que ainda está crescendo. Se é normal, com 15 anos, a pessoa ainda apresentar algum Pode, tipo sim, de crescimento. Normalmente, a partir de 10, 12 anos, ocorre o que a gente chama o estirão da puberdade, tanto no homem como na mulher. Esse estirão ele é rápido, mas até 18, 20 anos, a pessoa vai crescer numa velocidade bem baixa, às vezes meio centímetro, 1 centímetro por ano, mas cresce. Agora, após o estirão da puberdade, esse crescimento é muito pequeno. Ok. Muito obrigada, então, doutor Álvaro Regino. E fica o conselho, então, para que os pais observem o quanto antes e procurem o pediatra, endocrinologista também o mais cedo possível. E vale aquela máxima, né, Nádia, que os pais sempre dizem para os filhos: comam, senão você não cresce. Doutor Álvaro Regino já falava disso antes, que a alimentação tem um papel fundamental no crescimento. Ai, Gorete, como eu sei disso, viu, doutor Álvaro? Bem sei disso, porque tem um caso lá na minha casa, nesse mesmo sentido que a gente estava falando. Doutor Álvaro, muito obrigada. Gorete também, muito obrigada pela participação.